A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para mais um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa revista do segundo trimestre que você tem acompanhado aqui comigo é a revista A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A lição de hoje é a lição de número 12, a nossa penúltima lição, que tem como título A Bendita Esperança, a marca do cristão. Eu quero convidar você que está acompanhando essa revista, você que clicou aqui, já a se inscrever neste canal, ADMP TV, clicar no sininho para receber todos os conteúdos que têm sido produzidos pela equipe ADMP TV e deixar um comentário. Aproveita e compartilha essa aula, também abençoe a vida de outros. E sem demora, então, já quero convidar você, pega aí a sua revista, a sua Bíblia, seu caderno de anotação e a sua caneta. Vamos lá para mais uma aula? Bora! Então hoje, na nossa lição de número 12, que vai ser lecionada dia 23 de junho, nós vamos falar sobre a bendita esperança, a marca do cristão. Nós vamos tratar então justamente como a esperança ela é fundamental na vida do cristão para nos fazer permanecer com os olhos fixos no alvo, que é a glória de Deus, é participarmos da glória de Deus. E aí o nosso texto áureo ele vai se encontrar em Tito, capítulo 2, no verso 13. É importante ressaltar que a carta de Paulo a Tito é uma carta pastoral que vai tratar sobre o comportamento. Ele vai falar muito sobre o relacionamento, sobre a questão de como o cristão deve se comportar a fim de que ele seja um exemplo e, partindo disso, nós possamos evidenciar um verdadeiro cristão de um falso cristão. E aí ele vai falar exatamente no capítulo 2 sobre a questão da importância do comportamento, um comportamento separado. E ele vai falar que nós precisamos nos manter assim. E ele vai explicar como a esperança ou a bem-aventurança que nós temos de uma esperança futura vai fazer com que nós consigamos viver uma vida assim. Que não é fácil termos essas características. Ele vai estabelecer a exortação aos idosos, aqueles que são mais velhos na fé, às mulheres, aos jovens. E ele vai falar no verso 13, que nós permanecemos assim aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo ele está falando justamente que nós precisamos manter a esperança no quê? Na segunda aparição do nosso Senhor. Essa é a bem-aventurada esperança de Paulo, que é a bem-aventurança também da igreja. Paulo aqui, é importante dizer que quando ele escreve essa carta, ele estava muito próximo ao seu martírio, à sua morte. Mas Paulo, ele insiste, ele está ensinando a igreja e fala, né, que a igreja precisa viver uma vida que seja inseparável, o seu credo, a sua crença, a sua fé, do seu caráter. A nossa fé, ela precisa revelar, ela precisa ser demonstrada por meio das nossas atitudes. Ou seja, a doutrina ela tem muito a ver com a nossa vida. Ou seja, quando nós vivemos, nós precisamos viver de maneira condizente com aquilo que nós cremos. Há certos fatos da nossa vida, no passado, do que já aconteceu, que nós precisamos entender que já passou. Há fatos que aconteceram que nós precisamos crer. Há um tipo de vida no presente que ela precisa ser mediada, ela precisa ser transformada de forma que nós tenhamos características para revelar a nossa fé. E é importante que é o futuro, é a bem-aventurança no futuro, é as coisas que estão nos reservadas que nos revelará como nós devemos nos comportar. Então, é aquilo que nos faz a crer no futuro, vai mediar o nosso presente. Então, ele ressalta 3 grandes virtudes nesse texto de capítulo 2, principalmente no verso 13, que é 3 coisas. Primeiro, a nossa fé. Nós precisamos crer. E a partir de crer, nós precisamos ter amor. E a partir desse amor que é vivenciar, que é aplicar a nossa fé, nós precisamos entender que há uma importância da bem-aventurada esperança, da esperança nas coisas vindouras. É essa esperança que ela só será concretizada
no futuro. Mas esse futuro nós não vivemos como se ele não fosse chegar. Pelo contrário, nós vivemos como se esse futuro pudesse acontecer a qualquer momento, que é o que é bem exemplificado em Mateus capítulo 24, verso 42 e Lucas capítulo 12, verso 36 ao verso 40. Nós nunca devemos abrir mão dessa esperança que deve ser iminente de que Cristo voltará a qualquer instante. E é isso que faz com que nós possamos prosseguir em uma vida condizente com a nossa fé. Isso é interessante. A nossa verdade prática vai dizer, então, a esperança cristã, ela é a âncora, ela é aquilo que nos firma, ela é firme fundamento, que mantém a nossa alma, a alma do crente, firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Aqui é interessantíssimo. Por quê? Porque nós vamos evidenciar uma fé madura, uma fé que compreende que a vida não é só facilidade. A vida do crente não são só facilidades. Existem dissabores, existem sofrimentos, existem dificuldades, existem desertos que nós vamos passar. Mas o que nos faz mantermos firmes diante dessas dificuldades é a nossa esperança que Cristo voltará. É a nossa esperança na segunda vinda de Cristo. E isso é interessante. Então, importante, professor, que você aborde nessa lição 3 objetivos. Quais são eles? Primeiro, mostrar o alvo da nossa esperança. Segundo, explicar a doutrina da esperança cristã. Sim, nós precisamos entender que isso é uma doutrina. A fé, a esperança no futuro, a esperança no que há de acontecer, como se isso poderia acontecer agora, como se isso iria acontecer agora, é o que vai mediar a vida do cristão. E isso precisa ser uma doutrina na nossa vida, precisa ser uma coisa praticada. E o terceiro objetivo, enfatizar a esperança cristã como sendo a âncora da alma do crente. Nós já vamos abordar isso, mas para nós iniciarmos, é interessante que nós já possamos aplicar aqui a leitura bíblica em classe, que vai se encontrar em Romanos, capítulo 8, do verso 18 ao verso 25. Paulo aqui, falando da igreja de Roma, ele vai tratar justamente sobre essa esperança, a esperança que nos faz permanecermos firmes. E ele vai começar no verso 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Aqui Paulo, ele já revela o meio pela qual nós devemos permanecer firmes. Ele revela qual é a esperança da glória que nos há de ser revelada, aquilo que irá acontecer. E aí nós podemos perguntar, quais são as aflições que Paulo revela aqui para a igreja de Roma? Isso é interessante. A igreja romana aqui, os irmãos romanos, eles passavam por uma aflição, assim como toda a igreja primitiva. Os irmãos do primeiro século, eles sofreram perseguição tanto social quanto religiosa por parte do governo de Roma. Alguns foram perseguidos, foram massacrados e outros mortos, exatamente porque criam em Cristo. E isso nos traz uma coisa importante. Eles morreram pela fé. Eles não negaram a sua fé, eles permaneceram firmes. Por quê? Porque eles tinham essa esperança na glória que há de ser revelada. E é interessante que no nosso país, assim como outros, não existem perseguições como essas nesse período. E é importante ressaltar que existem sim irmãos que estão passando por perseguição e morte em alguns países onde ser cristão é um crime factual. E já para nós isso não é. Mas como que existem aflições na vida do crente, na nossa realidade? Como nós podemos trazer essas aflições para a nossa realidade? Nós, muitas das vezes, não temos a nossa fé sendo perseguida e muitas vezes não somos mortos por conta da nossa fé, não uma morte física, mas muitas das vezes o mundo hoje tenta nos matar de forma espiritual. Como assim, irmão Marcos? Hoje nós sofremos uma pressão para que nós sejamos cristãos complacentes com o pecado, cristãos complacentes com esse mundo. Nós somos convidados não somente a aceitar de forma unânime, mas somos impostos a aceitar o jeito e a maneira em que o mundo vive, o jeito e a maneira com que o mundo se conduz. E muitas das vezes isso de forma a suprimir uma verdadeira fé. Nós, cristãos, nós devemos entender que mesmo diante da
rejeição do mundo, que pode sim, há algum tempo, vir a ser uma perseguição e vir a ser sim morte, cadeia para alguns irmãos que permanecem firmes, nós devemos permanecer entendendo que a nossa fé não deve ser comprada, não deve ser mediada, não deve ser diminuída ou negociada a troco de uma aceitação mundana. Pelo contrário, nós devemos entender que qualquer aflição pela nossa fé, ela não é nada perante a glória que há de ser revelada. Isso é interessante, no verso 18. Aí no verso 19, Paulo vai dizer, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Anteriormente, ele está falando para a igreja que a igreja existe na igreja uma expectação da glória que há de ser revelada. E aí ele fala, né, que então nós temos que ter ciência. Nós, como cristão, nós temos essa ciência. E aí ele vai falar sobre a criatura esperando a manifestação. E aí a pergunta que ficaria é, que extensão de realidade ou que criatura é essa que ele está falando? Aí nós poderíamos perguntar, seria os anjos, essa criatura que espera, que tem essa expectação, que tem essa esperança pela manifestação dessa glória de Deus? E nós devemos entender que não, porque os anjos eles não estão sujeitos à vaidade, à escravidão, à corrupção. Aí nós perguntaríamos, e Satanás? Satanás poderia ser essa criatura que expecta pela glória de Deus? Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque ele não é considerado como um ser que espera a manifestação da glória de Deus, até porque isso será para a sua condenação. E nós podemos perguntar, então, somos nós, filhos de Deus, que estamos expectando por esse momento. E nós podemos entender que não, nós regenerados, ele vai falar, posteriormente também fala, que nós não necessariamente estamos incluídos nisso, porque nós não temos essa expectação, nós já conhecemos essa glória e por meio dessa glória nós temos baseado a nossa esperança. Então nós devemos entender que a criação, a humanidade não em si, mas a criação, a natureza, ela também, nós podemos dizer, a ordem natural, ela foi amaldiçoada pelo pecado do homem. E, portanto, quando ele fala a ardente expectação da criatura por revelar a manifestação da glória de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, ele está falando justamente que a criação, ela almeja, assim como nós somos participantes, ela também almeja por uma transformação. Ele vai continuar no verso 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Ele fala sobre a criação. A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O pecado do homem, o pecado da humanidade, sujeitou a humanidade a uma desordem que é evidenciada em Gênesis, mas que é evidenciada em todas as questões e problemáticas da natureza que nos é revelada. Paulo aqui ele apresenta, então, um ponto principal, um objetivo, que é a criação, ela enfatiza a nós cristãos, uma certeza de uma salvação futura. A natureza, Paulo vai dizer, que ela arde, que ela expecta, e ele vai dizer mais abaixo que a natureza, ela de alguma forma, ela demonstra a necessidade, a vontade de que seja revelada essa glória de Deus. E aí a nossa preocupação, a preocupação então do cristão, é entender que nós, como cristãos, devemos olhar para a natureza e enxergar nela o mesmo desejo que nós temos, a glória sendo completamente revelada. Nós já somos coparticipantes, devemos entender que a esperança de viver com Cristo, a esperança de que Cristo volte e nos leve para si, é uma expectativa que também ela media a natureza, ela revela a natureza. A esperança da criação é compartilhar da redenção da humanidade. E aí ele vai no verso 21 vai dizer, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a natureza, a criação, a ordem natural, ela espera participar assim como nós também dessa redenção. E é interessante, no verso 22 ele vai dizer, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. É justamente essa palavra. A criação, a ordem natural, ela está gemendo. Ela está com dores de parto. E isso é interessante, porque a profecia de Isaías, em Isaías capítulo 66, do verso 7 ao verso 9, também em verso 22, ela vai falar que a manifestação
o novo céu e a nova terra, ela é precedida, né? Ele faz uma analogia com as dores de parto, é o sofrimento da ordem natural, da natureza, assim como nós também, ele vai falar, pela glória vindoura. Isso é interessante. No verso 23 vai dizer, e não só ela, nós também, nós que temos a primícia do Espírito. Isso é importante, porque isso vai estabelecer o que nós acabamos de falar. Falamos lá anteriormente que não são nem os anjos, nem os demônios, nem nós que expectamos quando ele traz essa apresentação aqui, mas nós também que temos as primícias do Espírito, ou seja, que nós que temos essa glória revelada, nós também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui ele está falando sobre a glorificação final. Nós falamos sobre os estágios, né? Nós falamos sobre os estágios de santificação, santificação posicional, santificação processual e santificação final, que é a glorificação. Então, nós também gememos esperando, né, essa redenção do nosso corpo. O sujeito aqui ele está explicando justamente que nós que temos a primícia do Espírito, ou seja, que nós temos claro essa glória que há de ser revelada, que nós já estamos sendo coparticipantes ao momento em que nós aceitamos a Cristo e vivemos uma vida diferente, vivemos uma vida separada, uma vida em que seja condizente com a nossa fé, nós passamos pelo processo de santificação, nós expectamos por essa glória. E assim como a natureza que ainda não tem essa glória revelada, ela espera, ela com dores de parto, anseia pelo novo céu e a nova terra, nós também estamos esperando por esse momento. No verso 24 ele vai dizer, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Aqui ele fala sobre a esperança da nossa ressurreição. Somos salvos, e isso pode ser melhor traduzido, né? Que nós fomos salvos. Quando nós fomos salvos? Quando Cristo morreu por nós e nos garantiu salvação. Então, pela esperança e uma vida de fé condizente com aquilo que Cristo já fez por nós, nós acessamos essa esperança em que nós somos salvos e aguardamos pela redenção final. No verso 25 vai dizer, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Existe uma coisa interessante e Calvino vai dizer isso, ele vai falar, a esperança sempre traz consigo a paciência. O cristão tem que viver de uma forma, então, entendendo que quando nós depositamos a nossa esperança, o que Cristo virá e nos levará para si, nós temos que ter paciência e correr essa carreira com paciência, esperando no Senhor, esperando que, de fato, essa ressurreição aconteça em nós. Aqueles que foram mortos ressuscitarão primeiros e nós que estaremos aqui, nós seremos arrebatados, nós seremos levados para Ele. E isso é interessante porque a nossa vida deve ser baseada nessa esperança. Isso é interessante. E aí nós podemos já entrar na nossa lição, que é justamente entendendo o quê? Desde quando o crente nasce novamente, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nós não somos pessoas que vivem uma vida depreciativa, que não compreendem o que irá acontecer, a glória que há de ser revelada. Pelo contrário, nós entendemos que assim como Cristo foi ressuscitado, nós também somos co-participantes dessa ressurreição. Ele fará com que nós possamos estar com Ele. E isso é um propósito da vida cristã. É esperar, ansiar o céu, é ansiar o nosso objetivo final. E isso nos faz viver com esperança. E aí o nosso primeiro tópico é, para onde aponta a esperança do cristão? Para onde está a nossa esperança? E aí nós podemos definir o que é essa esperança. No Novo Testamento, a esperança ela vai ser compreendida como uma expectativa favorável, uma confiança no futuro. Lembrando que esse futuro não é algo que nós vivemos assim, um dia irá acontecer e não temos a noção que esse futuro poderá chegar a qualquer instante. É assim que o cristão vive. Nesse caso, nós precisamos entender e participar dessa esperança de que Cristo voltará. Ou seja, do ponto de vista do Novo Testamento, nós precisamos entender que a esperança é confiança
no cumprimento da nossa expectativa. Qual é a expectativa do cristão? Que Cristo voltará, nos levará para si. Nós então viveremos com ele nos céus. E isso é interessante. A esperança nas cartas de Paulo vai se apresentar de algumas formas. Nós vamos perceber como sendo na ressurreição dos mortos, com Cristo, em Atos capítulo 23, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a esperança no cumprimento da promessa em Atos capítulo 26, a esperança da justiça em Gálatas capítulo 5, a esperança do evangelho em Colossenses capítulo 1, a esperança do arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a esperança da vocação em Efésios capítulo 1, a esperança na vida eterna em Tito capítulo 1 e capítulo 3, e, finalmente, a glória do aparecimento da glória de Deus sendo revelada por intermédio do Senhor Jesus Cristo em Tito, capítulo 2, verso 13, que foi o nosso texto áureo. Tá? Então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai explicar justamente que a esperança é uma virtude cristã. É uma virtude, e ele vai trazer ela como sendo a segunda virtude cristã que deve ser praticada. A esperança, portanto, é algo que nós precisamos aplicar na nossa vida. Deus, ele é o alvo, é para onde media a nossa esperança. A esperança, ela é consequência de que nós nascemos novamente. E é por isso, quando nós nascemos novamente, por meio de Cristo Jesus, é que nós temos a esperança de que ele completará plenamente essa obra espiritual, essa obra sobrenatural. Deus é o autor da nossa esperança, é ele quem nos garante que nós possamos viver uma vida em esperança. Paulo vai mostrar isso em Romanos, capítulo 15, verso 13. Ou seja, nós somos e nós precisamos ansiar que mesmo diante das dificuldades, Cristo voltará. Cristo, ele é o meio pela qual nos mantém a esperança viva e acesa. Ou seja, a nossa fé, ela pode ser provada por meio das dificuldades, mas é quando nós temos essa esperança no que há de acontecer, no que há de vir, como se isso pudesse acontecer agora, nós vivemos uma vida com a esperança, com uma vida confiantes na vida eterna de Deus, na vida eterna com Deus, para com Deus. Isso é interessante. E qual que é a perspectiva dentro da escatologia da esperança cristã? A Bíblia, ela foca muito sobre o futuro. Ela é um livro que conta a história da humanidade, é um livro que revela o projeto de Deus para o homem, o projeto de Deus em Cristo para o homem. A Bíblia é centrada em Jesus Cristo e ela revela como Cristo virá para nós. Ou seja, a história da criação, ela inicia em Deus projetando desde Gênesis, desde a queda do homem. E após a queda do homem, Deus ali em Gênesis faz uma promessa de que por meio da descendência da mulher viria um. E esse seria o alvo da nossa salvação. E a partir daí, Cristo vem, morre por nós, ressuscita e nos garante que nós sejamos coparticipantes disso. Essa promessa, ela origina no Éden. Ela é durante toda a Bíblia, revelada, mas ela será conclusa. É o que a Bíblia também nos traz, é o que a Bíblia também nos revela. E isso é o fio que nos faz mantermos a nossa esperança. A esperança do porvir, ela traz a alegria, ela traz a sensação de felicidade na vida do crente. A doutrina das últimas coisas, a escatologia, ela estuda o futuro. O futuro não nos traz medo. Para o cristão, o futuro não deve ser aquilo que nos amedronta, aquilo que nos faz ficarmos tristes. Pelo contrário, o futuro deve ser aquilo que nos faz alegrar. É aquilo que nos faz ficarmos felizes, porque mesmo diante da dificuldade do momento, não há nada que possa se comparar com o que há de vir. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos aguardar a eternidade com Cristo. E isso é glorioso, isso é incomparável. Isso é o que deve mediar a nossa vida. Assim, nós precisamos compreender que a Bíblia, ela nos revela, ela nos é motivo de alegria, de consolo para o nosso coração, pois ela revela que nós venceremos com Cristo. Nós somos participantes
daquilo que foi prometido no Éden, que foi revelado durante toda a Bíblia e que nos revela na escatologia, nos eventos futuros, que nós seremos salvos definitivamente, que nós seremos glorificados, nós então viveremos eternamente com Ele, nós estaremos na eternidade com Ele. Então, por que nós precisamos entender essa doutrina? Porque a doutrina da esperança é o que nos faz mantermos as nossas bases da fé cristã bem estabelecidas diante de um mundo incerto, diante de um mundo relativista, diante de um mundo que quer não só destruir, mas desconstruir as bases da nossa fé. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós precisamos viver uma vida entendendo que essa promessa que Cristo nos faz, que nos levará para si, é uma promessa que brevemente cumprirá. E essa promessa, ela será, assim como nós devemos entender, conclusa. Ela será de fato acontecerá. E aí nós podemos passar para o nosso terceiro tópico, a esperança cristã como âncora da alma cristã. Isso é interessante. Nós podemos descrever a esperança como sendo uma âncora. O que é a âncora? Nós podemos definir. A âncora é uma peça pesada de ferro que é lançada no fundo do mar e ela mantém o navio parado. Nós vamos encontrar essa aplicação em Atos capítulo 27, verso 29. Isso é interessante porque o escritor aos Hebreus também, ele vai descrever a nossa esperança como sendo a âncora da alma que segura firme, né, durante a jornada com Cristo, em Hebreus capítulo 6, versos 18 e 19. Ele vai trazer isso. Então, o que a esperança é? Ela é a nossa âncora, no firme entendimento que é ela que nos sustenta, é ela que nos estabiliza diante das dificuldades, diante das incertezas da vida. Então, por que a esperança do crente é melhor do que qualquer outra esperança? Nós precisamos entender isso, porque a nossa esperança ela é melhor do que a esperança dos ímpios. Paulo vai afirmar isso em Efésios capítulo 2, verso 12. Porque nossa esperança ela não é vã, ela não é uma esperança em coisas terrenas, em coisas que podem ser destruídas. Não, a nossa esperança ela é uma esperança no que não pode ser destruído, no que o tempo não pode apagar, no que nada pode destruir. Então, se nós formos perceber em outras religiões, por exemplo, o nosso comentarista vai trazer o hinduísmo. Ele acredita que a esperança deles é que a vida inicia, que ela é desenvolvida, que há a morte e que há de fato a reencarnação. Outros povos, eles vão buscar pautar sua vida em astrologia, tentando mediar sua esperança no que pode ser revelado por meio dos astros, que eles acreditam ser revelado por meio dos astros, ou por quiromancia, ou práticas pagãs de revelações que de fato não são bases fundamentais, que realmente não são esperanças verdadeiras, mas esperanças vãs, não passam de ilusões. Pelo contrário, nós temos uma esperança que não é vazia. É uma esperança que já foi demonstrada. É uma esperança que em Cristo é revelada. E é uma esperança segura, consoladora, que nos dá sentido à vida, que nos dá propósito. Colossenses capítulo 1, verso 27 vai dizer isso muito bem e claramente. Então, a nossa esperança ela é melhor porque ela não se baseia em coisas terrenas, mas naquilo que Cristo já nos revelou e que fará por nós no futuro. Então nós devemos, nosso terceiro subtópico aí do tópico 3, é manter firmes a nossa esperança. À luz do Novo Testamento, nós precisamos entender que a segunda vinda de Cristo, assim como Tito vai revelar, a carta a Tito, Paulo escrevendo a Tito, ele vai nos mostrar que o que nos faz mantermos uma característica condizente com a nossa fé é a esperança no futuro. Romanos também, ele vai revelar isso, que não há sofrimento que se compare à glória que há de ser revelada, que a natureza, ela geme, ela sofre para ser participante da redenção que será feita por nós. E nós devemos entender que tudo isso revela e deve ser o que nos manterá firmes na esperança de que Cristo virá e nos trará salvação. Ou seja, naqueles dias de Cristo, eles viviam, os cristãos, como se Cristo pudesse viver de forma iminente. Nós também devemos viver assim. A qualquer momento, Cristo voltará para nós.
voltará para os seus. E isso nos faz viver uma vida em prontidão, aguardando o momento que o Senhor nos arrebatará. O momento que Deus ele permitirá e Cristo virá para nós. Não sabemos o dia nem a hora, como Cristo fala em Lucas capítulo 18, mas nós devemos entender que da nossa parte a esperança precisa estar viva e firme, assim como nós vemos os nossos irmãos. Existem irmãos com 40, 50 anos de fé, mas que mantém acesa a chama do Espírito em seu coração, de que Cristo a qualquer momento poderá vir. É isso que deve ansiar a vida do cristão. E concluindo, então, não há sofrimento, não há dissabor, não há luta, não há provação, não há morte que nos faça diminuir o peso da glória que nos há de ser revelado. Nós podemos enfrentar tudo isso se a nossa fé for uma fé verdadeira e uma esperança verdadeira de que Cristo Jesus, nosso Senhor, voltará, que Cristo, nosso Senhor, ele nos trará salvação e vida eterna. Portanto, mantenhamos firmes a nossa fé, a nossa esperança, pois o que prometeu, ele é fiel para cumprir. É o que diz em Hebreus capítulo 10, verso 23. Quem nos prometeu, Cristo, é fiel para nos fazer viver muito além do que nós expectamos, muitas das vezes uma vida terrena vã, mas que os nossos olhos sejam tirados do que é vão e que possa ser levada ao que verdadeiramente é âncora para a nossa vida. É a segunda vinda de Cristo, é o nosso arrebatamento, é viver com Ele o céu. E isso deve mediar, e isso é a bendita esperança, é uma marca que nós devemos carregar. Professor, quero te agradecer pelos momentos que aqui nós passamos, te agradecer por estar acompanhando essas lições, nós estamos na penúltima, a próxima aula já é a última, é uma pena, mas aguarde aí, virão outras lições e nós seremos enriquecidos por esse conteúdo, para que nós possamos manter acesa a chama, a esperança viva e firme de que Cristo voltará para nos buscar. O meu desejo é que Deus possa te usar na sua sala, que Ele possa falar por intermédio com você e por intermédio de você e que você seja canal de bênção para os seus alunos. Quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, clica aí no sininho para receber todas as notificações, deixa um comentário, se essa aula contribui para a sua aula, deixa aí um comentário, que Deus possa te abençoar e aproveite e seja um canal de bênção, compartilhe também essa aula com outros. Deus te abençoe e eu te vejo até a nossa 13ª lição. Até lá, Deus te abençoe.